O dia 31 de março não traz boas recordações aos brasileiros mais ajuizados. É o aniversário de um período de luto democrático que durou mais de 2 décadas, depois das quais nos entregaram um país fraturado. Pois depois de 2015, essa data também vai ficar marcada na história de Brusque, em Santa Catarina. O berço da fiação catarinense, povoado por pouco mais de 120 mil habitantes, ocupa uma vasta área do Vale do Itajaí e, em 31 de março de 2015, viveu o trauma da cassação do mandato legítimo do prefeito Paulo Essel. Para tentar equilibrar a chance eleitoral entre quem vai para a reeleição e quem não vai, a gente tem algumas regras no artigo 73 da Lei das Eleições para evitar que o prefeito, o governador ou até mesmo o presidente que concorra à reeleição se valha do cargo para tirar benefícios eleitorais. Então, uma dessas regras limita quantitativamente o gasto com a publicidade institucional no último ano de campanha. Então, pela lei na época, o prefeito ou qualquer outro gestor público era vedado que gastasse no ano de campanha mais do que o ano anterior ou a média dos últimos 3 anos, né, do mandato inteiro, o que fosse menor. O que a ação defendia era que esse cálculo não poderia ser feito pela média anual, e sim pela média semestral. Entretanto, não era isso que a lei, na época, regia. Tanto é que, no primeiro grau, o juiz eleitoral de Brusque, na época do Dr. Edemar Schlesser, julgou improcedente essa ação e assim, a gente não deu maior importância para essa ação, sabe? Eu era da área jurídica, né? Sou da área jurídica e nós tínhamos bastante pessoas da área jurídica no nosso governo. O próprio Paulo é advogado, o Rogério Ristoff, que era o nosso secretário de administração, advogado, tínhamos o Dr. Elton na procuradoria, então nós tínhamos assim um rigor, né, de cumprimento da lei. Então nós estávamos muito tranquilos quando recebemos essa ação, de que não tínhamos cometido nenhuma ilegalidade. E o juiz aqui do primeiro grau logo afastou a ação, né, e nós ficamos tranquilos. Então a coligação adversária recorreu dessa decisão para o TRE, e quando o processo ascende para o TRE, a gente começa a perceber umas movimentações não ortodoxas, assim, né, no andamento desse processo, que nos chamou um sinal de alerta. Agendou-se o dia para o julgamento, nós fomos defender oralmente, o fizemos, e nesse dia, uma das juízas pediu vista, né, a doutora Bárbara, na época era juíza do TRE. São 7 juízes, né, então vence pela maioria, né? Então, bom, ela pediu vista, e algo que chamou muita atenção na época foi que o presidente da corte ficou muito revoltado com o pedido de vistas da doutora Bárbara, o que é algo muito comum, né? O pedido de vistas é algo muito comum. Então, ela trouxe novamente o processo para julgamento logo na próxima sessão, assim como tinha prometido na época, né, que pediu a vista. E eu lembro bem também que, nesse dia, um dos juízes do TRE, o doutor desembargador Medeiros, não estava, por algum compromisso dele, né? O que é muito comum também. O que não impede, no entanto, o julgamento dos processos. Tanto é que, naquele dia, todos os processos foram julgados, menos esse. Esse foi o único processo que foi retirado de pauta por ordem do presidente do TRE na época.
Então, foi adiado para uma outra data, quando o desembargador Medeiros estaria presente. E nessa data, né, então, que ocorreu o fatídico julgamento por 4 votos a 3 para reverter a decisão de primeiro grau. E por que chamou tanta atenção o adiamento? Porque como no primeiro grau a decisão tinha sido favorável para o prefeito Paulo, o empate no TRE manteria a decisão de primeiro grau, ou seja, a absolvição. Então foi justamente o voto, não o voto dele necessariamente, foram os 4, né? Mas o voto do Medeiros, que, né, coincidentemente ou não, foi pela cassação, foi o divisor de águas, foi aquilo que decidiu aquele julgamento. Nós fomos, então, surpreendidos com a cassação da nossa chapa. Então, ali houve uma inovação da jurisprudência, né, considerando que os gastos não eram mais comparados pela totalidade, mas proporcionalmente. Nós havíamos cumprido o que a lei dizia, havíamos cumprido o que a jurisprudência até aquele momento entendia, e havíamos, inclusive, cumprido orientações da ANVI, a nossa associação de municípios, né, os nossos contadores iam frequentemente a cursos, né, sobre legislação eleitoral, procedimentos do último ano de mandato. Então nós, né, fomos assim surpreendidos. Então veja, a gente não gastou mais do que podia e nem roubou nada. É uma questão contábil, que também estava errado, mas era contábil, de que nós gastamos mais do que poderíamos ter gasto no primeiro semestre. Ou seja, em vez de gastar em 12 meses, a gente gastou em 6 meses o dinheiro. Esse é o argumento, basicamente. E a lei dizia, tu pode gastar durante os 12 meses. Então, se tu gastar tudo no mês só e ficar 11 meses sem gastar nada, poderia. No entanto, a condenação no TRE, ela vem um pouco misturada, vamos assim dizer. Se cita os gastos, mas o ponto principal para o voto da condenação do prefeito Paulo foi uma suposta promoção pessoal pelo conteúdo de um jornal informativo que na época tinha sido distribuído para os munícipes de Brusque para informar as obras que tinham sido feitas, até como uma prestação de contas. O problema, juridicamente falando, é que esse não era o objeto do pedido, nunca foi. O jornal ele é juntado no processo, assim como outros elementos de prova, apenas como modo de exemplificar em quais elementos gráficos o dinheiro da publicidade tinha sido investido, e não como o foco, não como o objeto. O que diz a lei? A lei diz que a propaganda tem que ser impessoal da prefeitura. E se você, só isso, ela não fala assim, tu não pode falar o prefeito tal, o fulano tal, o secretário tal, não pode ter fotos, isso está claro. E em nenhum material usado tinha o prefeito tal, a foto do prefeito tal, nem expediente tinha. Ou seja, mesmo argumento de que o material, a qualidade do gasto era crime, nem ali tinha propaganda. No entanto, né, confiando então nas instâncias superiores, pensando, o TRE tem esse entendimento, mas jamais o TSE, a instância superior da Justiça Eleitoral, vai acatar essa decisão. Né? Contratamos aí, nesse momento, o Paulo contratou uma banca que trabalha em Brasília, que tem, né, escritório em Brasília, e os próprios advogados dessa banca nos tranquilizaram na época, disseram, não, isso aí é uma ação que jamais vai passar, porque é uma inovação, as inovações no TSE, elas sempre se dão para a próxima eleição, né, até de forma a garantir a segurança jurídica, então nós estamos muito tranquilos, né. Então fomos, né, isso ocorreu a eleição em 2012, a cassação em 2012, aí por força de uma liminar, nós fomos ficando no governo e aguardando essa decisão do TSE que tínhamos plena esperança que nos favorecesse. Doutor Rui Espíndola, agora. Senhores ministros, senhora ministra, me cabe aqui, eu passei a atuar em verdade... Eu entro no processo lá em setembro de 2014, mais ou menos, e vejo esse problema. Aí apresentamos uma nova tese ao ministro Gilmar Mendes, dizendo que o processo tinha um vício,
o vício de uma condenação sem que tivesse havido uma acusação no segundo grau. E como a jurisprudência nos era toda favorável, tanto para se entender que a média de gastos era anual e não semestral, né? Então favorável às teses da defesa, tanto quanto que aquele problema que nós vimos, que aquela questão, ainda que não tivesse sido discutida no acórdão, né? O recurso não discutia esse tema, poderia ser conhecido. E essas duas teses, para nossa surpresa, elas foram não acatadas no TSE. Também na opinião do TSE, julgado a causa, ainda haveria o momento de interpor um segundo recurso chamado embargos de declaração, e o que fizemos. E só depois que esses embargos fossem julgados e publicados a decisão no Diário Oficial, poderia haver o afastamento de Paulo Essel. Essa também era uma outra corrente da jurisprudência favorável. E, estranhamente, Paulo Essel, logo depois do seu julgamento, ele foi afastado 8 dias depois, em 31 de março de 2015, sem que o acórdão tivesse sido publicado. Isso muito estranhamente. Em decisão unânime, o plenário do TSE manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O prefeito Paulo Roberto Essel e o vice Evandro de Farias, reeleitos em 2012, foram cassados por gastos excessivos com publicidade na prefeitura e abuso de poder e autoridade durante a campanha. A decisão passa a valer quando for publicada no Diário Oficial de Justiça. E o TSE, então, cassou o mandato do prefeito? É verdade. Mádia Prati, é uma verdade. Inexplicável, Marcelo, inexplicável. Porque tinha jurisprudência. Tínhamos o caso tanto de Chapecó quanto de Joinville, falamos ontem aqui. E daí vem o STF, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, STE, e caça o prefeito de Brusque, realmente não deu para entender esse parecer do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado por todos os demais ministros, foi 7-0. Costuma-se dizer que decisão de justiça não se discute, acata-se, mas de qualquer maneira temos que registrar que foi estranha essa decisão e não sei se tem alguma influência o fato de esse ter sido o coordenador da campanha de Dilma Rousseff em Santa Catarina em 2014. De qualquer maneira, o TRE agora fica em condições de convocar nova eleição para prefeito e vice-prefeito de Brusque. Grande parte dos brasileiros não sabe, mas aquela estátua da justiça que aparece um dia sim, outro também nos noticiários brasileiros e não raro nos noticiários internacionais é obra de um escultor de ascendência italiana, Alfredo Seschiatti. Esse foi o jeito que nós achamos de conferir à justiça o valor essencial que ela representa nas sociedades democráticas, pois uma sociedade na qual a justiça falha é uma sociedade fraturada em um de seus pilares principais. A injustiça contra um de nós é uma injustiça contra todos nós. 24 de março de 2015, desde o meu aniversário. 24 de março de 2015. Quando daí o TSE, de fato, confirmou a decisão do TRE do Estado e manteve a cassação do registro de candidatura. Né? E aí aconteceu esse fato, nós fizemos um processo todo lá no TSE ainda, mas mesmo assim, no dia 30 de março, então o TSE, o TRE, no caso, expediu o aviso, como é que é o nome bem técnico aí, enfim, para que a gente saísse do governo. E assim foi. Então, dia 31 de março de 2015, a gente saiu do governo, ainda na esperança de poder retornar. Então, aquele dia foi um dia, assim, bastante triste, né? Não houve transição, não houve preparação, simplesmente de manhã, hoje, né, vocês vão ser notificados para sair, para entregar o poder a um prefeito interino, né, que era o presidente da Câmara na ocasião. E aí saímos, né,
sem cabeça erguida, não tínhamos nada a temer nem a dever. Né? Houve até uma manifestação dos funcionários, assim, gritando o nome do Paulo, nos emocionou bastante, né? Então, esse é o dia, né? Esse dia que a gente fica até hoje emocionado, porque acaba consolidando um processo, né? Nesse dia aí, obviamente que eu estava lá, eu era chefe de gabinete do Paulo, né? Eu tive o privilégio de ser da comunicação, depois chefe de governo, gestão estratégica, e estava no dia ali. Eu não sei como é que o Paulo aguentou. Ninguém, não tem como. O Paulo foi de uma fortaleza nesse dia, que é algo assim... Eu não sei como ele aguentou. Não sei porque não seria justo. Era uma injustiça de tamanho gigante, que não foi... Era algo assim... Foi uma violência. Além do fato de estar saindo, também teve um grupinho político ali, sabe, como a gente tivesse roubado a prefeitura. Falavam de um nível, de um ódio, de uma violência que não justificava. Então nós tínhamos, de um lado, uma elegância do Paulo, um respeito republicano, institucional, à lei, apesar de que a lei foi violenta, e do outro lado, uma torcida organizada cheia de ódio, rancorosa. Foi assim que foi a saída. Mas, ao mesmo tempo, a imagem que eu tenho não é de quem gritava palavras de nível lamentável. A imagem que eu tenho é do colegiado junto com o prefeito, não só do PT, nós tínhamos ali gente do PP, do PMDB, sem partido, de todos os partidos, a gente saiu junto, né? E os servidores efetivos, né, batendo palma. Foi o momento ali. Então acho que ficou ali para mim, ficou esse momento do reconhecimento do servidor efetivo de que ali estava sendo feita uma injustiça. Sacaram o nosso craque. Isso me lembrou a Copa de 66 na Inglaterra. Pelé foi caçado em cada lance, judiado, pisoteado, até que o tiraram de campo, contundido, machucado, porque sabiam que na categoria, na criatividade, na capacidade e, sobretudo, na alegria de jogar, o nosso craque era imbatível. E os gringos levaram a nossa Copa desse jeito, na violência. E os juízes não fizeram nada. Para as pessoas comuns, né, uma condenação, uma cassação, você logo junta uma pecha de corrupto. E ele nunca foi acusado de ser corrupto, muito menos condenado. E as pessoas não entendem, eu não culpo as pessoas porque cada um tem a sua área da atividade. Então, quando você ouve que o prefeito foi cassado, especialmente num país como o nosso, onde a corrupção é comum, infelizmente, as pessoas já pensam que ele foi condenado por corrupção, quando ele sequer foi acusado de corrupção. Foi uma questão técnica que poderia ter desequilibrado as eleições, e a gente agora, eu me lembro bem de uma das teses de defesa que nem poder-se-ia falar em desequilíbrio quando o prefeito Paulo é eleito com mais de 90%. Então não seria possível que um jornal fosse capaz de desequilibrar a tal ponto a eleição. Então, Paulo Aécio acabou perdendo injustamente contra a lei, contra a jurisprudência, contra o espírito do direito. Ele perdeu indevidamente 18 meses de mandato antes da hora. Poderia ter perdido lá em setembro de 2016, às vésperas de acabar o seu mandato, sim, mas ele perdeu muito antecipadamente. Isto foi muito injusto, foi muito abrupto. Não vou levantar suposições, não é digno da justiça e da advocacia levantar suposições, mas eu quero lhes dizer que a justiça eleitoral, em todos os seus graus,
precisa preservar os direitos políticos fundamentais de voto e de candidatura. E, no caso, os direitos de voto da comunidade brusquense. E, no caso, o direito de candidatura de um homem público digno. O Paulo, apesar de ter sido assim, um prefeito com todas as contas aprovadas, que teve um rigor na condução do patrimônio público, né? Nunca teve uma denúncia pessoal contra ele, né? E ele tinha, assim, de fato, ele era, a gente dizia, era chato, né? Porque tudo nos mínimos detalhes, tudo encaminhado, ele tinha conhecimento jurídico, então aquilo foi, assim, foi frustrante sobre esse aspecto, né? Tanto que nós cuidamos, né? E nós fomos um governo cassado naquela ocasião, né? É um processo não ortodoxo, eu diria, não é um processo comum. A gente tem uma certa experiência, a gente sabe como é que é um rito processual. Você pode ganhar, você pode perder. Isso é da natureza dos processos judiciais, mas eles seguem um rito mais ou menos normal. E o processo, especialmente no TRE, ele teve... claro, não posso fazer nenhum tipo de acusação, nada nesse sentido, mas que o rito não foi ortodoxo, ele não nos pareceu ortodoxo. Porque, na real, teve sim um movimento político para isso, né? Não foi somente uma tese jurídica. Teve um movimento que envolveu pessoas conhecidas da cidade, que tem a ver com a jurídica e tudo mais. Também teve um movimento da Câmara de Vereadores para construir maioria contra nós, para que o presidente da Câmara de Vereadores fosse, de fato, alguém que interessasse ao grupo político que era adversário nosso. Então teve todo um processo jurídico e também político, né, na cidade para preparar, vou chamar um ambiente que eles queriam. E conseguiram. O gabinete do prefeito e de todos os secretários estarão sempre abertos para escutar a voz das ruas, que serão fonte e medida das decisões deste governo. Ô, Canário, daí só vai entrar nosso pessoal, só quem eu quiser aqui dentro do grupo. Só vai entrar quem eu quiser aqui, tá? Já se disse que a justiça que tarda é uma justiça que falha, pois em 2017, muito tempo depois da condenação, o Supremo Tribunal Federal de Brasília absolveu o prefeito Paulo Essel e lhe restituiu os direitos políticos injustamente cassados anteriormente. Somente em setembro, 27 de setembro de 2017, então, o mandato de Paulo Essel já havia findado fazia 9 meses, que nós obtivemos a revogação da injustiça, a consolidação da sua inocência, tal qual já havia sido estabelecido na sentença de primeiro grau. Então, por uma decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, ele reconheceu o acerto das teses da defesa. Então, a decisão que há é do provimento do recurso extraordinário do ministro Ricardo Lewandowski para a vitória, tirando a inegibilidade de Paulo Essel, infelizmente não podendo retornar o seu mandato, que já expirou, mas Paulo Essel não tem mais um título judicial que sustente a sua inegibilidade. Paulo Essel é completamente elegível. Então tu veja que a gente ficou de março de 2015, 24 de março de 2015 até 29 de setembro de 2017, todo no processo jurídico para reverter, e revertemos. Tanto é que hoje ainda está no STJ, no STF o processo, mas tem uma decisão favorável do ministro que garante os direitos políticos do Paulo. Mas o que justifica, de fato, anular a escolha que a população fez para sua cidade? Abortar um mandato, um projeto aprovado pela maioria dos seus cidadãos por causa da publicação de um jornal, da divulgação de um panfleto? A gente comunicar para a população que agora nós temos médicos em todas as unidades de saúde é uma autopromoção ou é uma informação para a população que a partir daquele momento tem médico em todas as unidades de saúde 8 horas por dia? A gente comunicar que o PAC está dando resultados
É uma autopromoção ou é uma prestação de contas de que aquele recurso de milhões que nós estamos enterrando na nossa cidade está surtindo efeito? Quando a gente comunicou que a usina de asfalto estava pavimentando dezenas de ruas, isso é autopromoção ou mostrando para o povo que aquele investimento que foi feito com o recurso de cada um de nós estava surtindo efeito? Né? Vocês acham que um panfleto que foi distribuído, 20 mil panfletos distribuídos em fevereiro e outros 50 mil distribuídos em abril, vocês acreditam que lá em outubro esses panfletos possam ter influenciado o voto do eleitor brusquense? Ou o voto dele foi influenciado pelas transformações que ele via acontecer na frente da sua casa e na frente da sua rua? Queria, antes de falar outras coisas, relembrar uma questão que é o seguinte. A tal da cassação, né? Já insisti nisso, mas não tive a oportunidade de mostrar dessa forma aqui. Cassação, primeiro, vocês lembram? A história de ser anual ou semestral o gasto com publicidade. Isso foi superado. Lá no tribunal, eles até se desentenderam entre eles e não sabiam mais o que fazer. Aí, como isso não colou, aí acharam essa história do jornal. Um jornal que não tem o nome do prefeito, um jornal que diz as obras que a prefeitura... Está aqui o jornal, foi isso aqui. Isso aqui foi o motivo da cassação. Nós fomos feitos de bobo, nós aqui. Todos nós fomos feitos de bobo. E a cidade de Brusque inteirinha. Ficar lá enrolando esse tempo todo. A gente não sabia quem era o prefeito, quem não era, quem podia ser o prefeito. Nos enrolaram. Eu fui para Brusque, na verdade fui convidado em encontro de férias, logo após a ocorrência da enchente de 2011. Eu estava no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? E na época eu trabalhava no batalhão de bombeiros aqui em Blumenau, quando o comandante, o coronel Gevaerd, que é brusquense, ele me chamou dizendo que Brusque precisava de um gestor para a Defesa Civil. Em Brusque eu senti realmente a vontade de fazer e fazer melhor, cada vez melhor as coisas. E eu encontrei lá assim uma equipe, né, começando pela equipe de governo mesmo, né, muito unida, muito sólida. A cidade também, né, a cidade organizada, limpa. Todas as obras que foram feitas, eu lembro muito bem quando a gente inaugurou ali aquela praça ali que tem atrás do shopping, né, da saúde ali, aquela área toda ali, uma coisa maravilhosa, né, que Brusque pedia, a própria praça em frente à prefeitura, todas essas obras, todas as coisas que foram feitas, as entregamos várias residências para a família, né, tem um condomínio lá com 33 casas populares, né, entregamos lá acho que é o Sesc Centenário, né? Minha história de vida, minha história de oportunidade. Uma oportunidade que eu ganhei, né, há 8 anos atrás, né, quando o governo do Paulo, né, teve como que eu posso dizer, o amor, o cuidado de, né, construir esse projeto aqui, né, que é o projeto Minha Casa Minha Vida, e dando oportunidade para 336 famílias, né. Então esse é o meu, como posso dizer, o meu alavanque, a minha oportunidade. Hoje a gente paga 88 da prestação do apartamento, a gente paga R$200 da taxa condominal, na taxa condominal já está incluído água, o gás que eu gasto à parte, né, eu pago, a energia que eu gasto à parte também, mas não chega aos R$1.000 de 8 anos atrás. Então, com essa diferença, eu pude dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, né. A gestão do Paulo foi uma gestão de amor, de oportunidade, de olhar para aqueles que nunca, digamos assim, governo nenhum olhou com olhar, não. Eles têm e a gente vai dar oportunidade para eles. Então, o meu olhar do governo do Paulo é gratidão. Né? Gratidão por tudo que ele fez, por todas essas famílias que estão aqui dentro, né? Eu posso dizer que a educação era a menina dos olhos do prefeito Paulo Esse.
eu posso usar com toda a minha convicção de que a educação foi um lugar de cuidado. Essa é a palavra que eu utilizaria. Então, desde a infraestrutura, desde o material escolar chegando, desde a questão do financiamento desse material, nós vivenciamos anos em que nós não tínhamos a preocupação de fazer festas para custear o básico, o mínimo, porque nós sabíamos que nós tínhamos um respaldo do governo público custeando. Pergunte às pessoas, as famílias, como era a merenda escolar e como é a merenda no contexto atual. A qualidade, os produtos que chegavam, as nossas crianças comiam semanalmente. As nossas crianças comiam queijo, as nossas crianças comiam peixe, as nossas crianças comiam sucrilhos, as nossas crianças comiam frutas da época. Nós tínhamos ali o Fala Cidadão, que era ouvir o cidadão todas as terças-feiras, né? O Paulo ouvia o cidadão lá por uma manhã. Nós tínhamos a prefeitura nos bairros, tínhamos a arte nos bairros, né? Que levou, né? Meio expandiu assim a cultura para todo o município. Então aquilo, o lazer, né? Como nós investimos em lazer, aquilo é cuidar do ser humano, né? Nós instalamos praças, academias. Passado tempo a gente via que nós tínhamos esse olhar. O Paulo tinha esse olhar, assim, para o ser humano, né? Tratava o cidadão não só como um contribuinte, não só como um ser humano, né, para que ele tivesse uma vida alegre, uma vida mais digna. Nós conversávamos, dialogávamos com a sociedade, né, para que ela também entendesse que a cidade não é do prefeito, não é o prefeito que vai determinar o futuro que tem. A cidade pertence a todos os cidadãos. Fazem mais de 5 anos que a gestão Paulo Êssel terminou. Comparando nesses 5 anos e também com os municípios que a gente tem aqui na região, eu posso dizer que a gestão Paulo Êssel na atividade de captação de recursos, ela teve muito sucesso, porque ela teve muito empenho também, ela se dedicou. Se a gente for falar só da atividade de captação de recursos, nós estamos falando de montantes em torno de 200 a 250 milhões de reais nos 6 anos de mandato. Tá? Isso em educação, saúde, investimento em obras físicas, pavimentação de rua, drenagem urbana, em torno de 200 a 250 milhões de reais. Era um governo que planejava, que ele ia além do seu mandato, né? Então a gente propôs, né, discutimos muito assim, o futuro da cidade, fizemos um concurso público, atualizamos salários, compramos maquinário, né, recuperamos um patrimônio, né? Por exemplo, nós tínhamos a Praça da Cidadania ali, na Fideb, ela tinha sido toda vendida. Nós tivemos que recomprar todas aquelas lojas lá para, né, dar utilidade pública àquilo. Aquilo ia virar um camelódromo. Então nós tivemos que recomprar aquelas lojas todas. Recompramos o prédio da Câmara de Vereadores, que tinha sido vendido ao Tribunal de Justiça. Recuperamos o prédio do Senac, que estava com utilidade, né, privada, né, e agora serve a utilidade pública, uma creche, né, uma creche muito bem instalada. Tivemos assim um investimento grande na área de saúde e educação também, que penso que estivesse abandonada. Nós demos assim, uma qualidade no atendimento, uma qualidade de espaços físicos e profissionais. Eu acho que mais significativo do que a interrupção da captação de recursos foi ainda a interrupção da aplicação dos recursos que já estavam captados. Nós tínhamos na época em torno de 80, 90 milhões que já estavam, de certa forma, disponibilizados ao município e que faltava a aplicação, faltava a questão da licitação, faltava a questão da execução. E desde daquele momento, nós estamos falando do final de março de 2015 em diante, a gente viu no mínimo, uma diminuição muito significativa do ritmo da aplicação desses recursos e a gente viu alguns que sequer teve qualquer movimentação. Foi uma situação bem complicada para todos nós, né? Porque, como eu falei, estava todo mundo cheio de projetos, né? Cheio de vontade de fazer. E o resultado a gente viu logo após as pessoas que assumiram, né? Tudo o que aconteceu na cidade. Enfim, a cidade ficou sem comando, totalmente sem comando, né? É uma cidade que vinha a rédeas curtas, com as contas, com tudo muito bem projetado, bem elaborado, com vontade de fazer, de crescer. E, né, de repente tu vê tudo meio que jogado, né? É uma pena ter acontecido isso, mas aconteceu, né? Faz parte. Sobre nós, assim, os servidores que tinham consciência
do que o seu governo havia sido, abateu-se um temor do que viria e do que se anunciava. A própria organização da escola, aquela instabilidade que a gente viveu, aquela angústia, porque nós passamos pela angústia do retorno, esperando o retorno do Paulo Esse, de concluir, nós vínhamos uma caminhada de construção, uma caminhada que, com os seus prós e os seus contras, nós estávamos nos encaminhando e nós queríamos que aquilo se concretizasse. Nós, em educação, estávamos num processo de avaliação das nossas propostas curriculares, revendo as nossas caminhadas, e nós fomos brutalmente interrompidos. Um exemplo que eu posso dar é a unidade de pronto atendimento 24 horas que está ali na frente da Unifeb. Na época, houve um investimento do governo federal muito forte nos municípios em disponibilizar unidades como aquela. E a gente, lá em 2014, a gente sabia da necessidade de uma unidade como aquela, porque o município ele não tem hospital, o município ele não tem um hospital público. E aquela unidade, ela faz o pronto atendimento. Então, ela é muito mais do que uma unidade básica de saúde. Ela não chega a ser um hospital, mas ela é muito mais que uma unidade de saúde. Em tempos de pandemia, como o que a gente está vivendo, se quem conhece o layout interno de uma UPA e sabe as funcionalidades de todos o ambiente dela e o tipo de atendimento que ela realiza, sabe a falta que ela está fazendo. E ela é um exemplo clássico daquilo que deixou de ser aplicado após o fim da gestão Paulo Essel. Por mais que a unidade em si, a execução dela foi concluída, mas ela nunca foi utilizada no fim que ela se destinava. Tanto é que ela está até hoje vazia e abandonada. O Paulo, eu posso desenhar ele como uma pessoa inconformada. O Paulo nunca permitia que a gente sentasse um dia e dissesse: olha, já estou satisfeito, terminei a minha atividade e não há mais nada para fazer. Não se conformava, né? Ele dizia: não pode ser assim, nós temos que dar um jeito, e dava um jeito, e buscava o recurso, né? Quantos recursos que ele foi buscar em Brasília, né? Quantas parcerias ele fez com a própria comunidade. Então o Paulo cuidava da cidade e da prefeitura como se fosse muito mais casa dele, com certeza. Então um prefeito altamente zeloso, cuidadoso. O Paulo me ensinou a amar a política, a ver a política de uma outra forma. O Paulo me ensinou... Ele me ensinou o amor pelo próximo, tudo de uma outra forma. Ele me ensinou uma gestão, que é a gestão do amor, que é a gestão da oportunidade. Então eu penso assim, que se ele consegue, né, por que os outros não fazem? Por que os outros não conseguem? O que falta para os outros? Né? Falta o amor, falta a empatia pelo próximo? É uma das pessoas que tem uma dimensão extrema, assim, de consciência, né, do cuidado com aquilo que é bem público. Ele vivia a gestão do município na pele, todo dia, no sangue, parece que rodava nas veias dele a preocupação com a cidade, a tal ponto de que quando ele saía do gabinete 7, 8 da noite, ele percorria os corredores da prefeitura para desligar luzes que eventualmente algum servidor tinha esquecido acesa. Era o primeiro a chegar, acendia as luzes, era o último a sair, apagava as luzes. Então ele dava o exemplo, né? Ele não precisava dizer, não precisava mandar. Competente, preocupada, responsável, uma pessoa extremamente organizada. O Paulo é o verdadeiro Caxias, assim, sabe? O cuidado que ele tem com a luz, que tem que apagar. Ele passava na Fundação Cultural, que era ali perto da prefeitura antes, via uma lâmpada ligada e dizia: figura, tá a lâmpada da sala ligada. O Paulo tem uma frase que é
A política só faz sentido quando a gente consegue afetar a vida do povo, da população, né? E eu acho que ele tentou fazer isso, né? Eu gosto, Paulo.